O óleo da unção. Este óleo que foi ordenado por Deus a Moisés para produzi-lo, para especificação direcionada por Deus, ungir os utensílios do tabernáculo e do grande templo, assim como os Gadal Cohen, os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os reis. Esse óleo da unção, além do azeite de oliva, que era a sua base, tinha 4 especiarias ainda. Isate, o azeite de oliva. Segundo, Kidá, cássia, mor, a mirra. Iknamone, a canela. E Kenibosser, a cana aromática. Todas essas especiarias, elas eram moídas separadamente, cada uma delas, e depois eram misturadas à água e levada para cozimento. E quando se fervia, claro, a água evaporava e aí sim então estava pronto o óleo da unção. E todas as especiarias tinham uma medida própria. Por exemplo, a medida para o azeite de oliva, no Talmud informa que era uma medida chamada ir, que dá aproximadamente a mais de 4 litros. E as outras medidas, fora o azeite de oliva, era chamada de seikalim. Não é a moeda israelita, viu? O dinheiro. Seikalim era o nome de uma medida, e esta medida era usada para as demais especiarias, fora o azeite de oliva, que dava aproximadamente 10 quilos. Em Êxodo 30, 23, você vai encontrar que era 250 seikalim, que aproximadamente é a metade, 5 quilos. Todavia, era essa medida que era feita para preparar este óleo da unção. Interessante que esse óleo, quando era usado para ungir o Gadal Cohen, o sumo sacerdote, detalhe, só se ungia com esse óleo o sumo sacerdote, Gadal Cohen. O sacerdote, ele não era ungido com esse óleo, apenas o sumo sacerdote, de geração em geração. E quando era ungido o sumo sacerdote com o óleo da unção, o Gadal Cohen, era derramado primeiro na sua cabeça e depois nos seus olhos. Diferentemente dos reis, os reis também que eram da linhagem de Davi, da casa de Davi, eles eram ungidos, porém era derramado primeiro na sua cabeça e depois na sua testa. É bom lembrarmos que a diferença do Gadal Cohen, que é o sumo sacerdote, para o sacerdote, é porque o principal que estava diante da obra era o Gadal Cohen. O sacerdote o auxiliava. É por isso que também as vestimentas eram diferentes. Ele usava 8 vestimentas, enquanto que o sacerdote só usava 4 vestimentas. Este óleo da unção foi derramado em reis. É bom lembrar que quando o príncipe assumia a posição de rei, porque o rei, o seu pai, já falecido, não era necessário ungir o príncipe ao trono que era ocupado antes pelo pai. Todavia, quando se tinha questionamento de quem assumiria, quando se havia contenda entre os príncipes para se assumir o trono, aí sim, para se tornar notório aos homens que a escolha era de Deus, essa divina, Deus então mandava que ungisse o príncipe. Foi isso que aconteceu. Adoniá faz questionamentos sobre a ocupação do trono que devia ser dele. É então que Deus revela ao profeta Natã, e Natã, instruído por Deus agora com este óleo, unge a Salomão. Detalhe, Adoniá estava brigando ainda com o pai, o rei Davi, ainda vivo. Não tinha nem morrido e já estava fazendo guerra pelo trono. Nessas situações, Deus, o divino, permitia para que se tornasse notório a sua escolha, derramando o óleo da unção. Da mesma forma aconteceu com Jehu. Jehu, agora para ser rei, ele é questionado por Atalia. E aí se então, novamente, era derramado o óleo da unção, em casos específicos quando se havia questionamento sobre o trono. E aí alguém pode dizer, mas para aí, o reino foi dividido. Reino norte, reino sul, Jerusalém e Samaria. Havia outros homens que foram ungidos a reis e não eram da linhagem de Judá, não era da casa de Davi. E nesses casos, foram ungidos com este óleo? Não. Nesse caso, eles eram ungidos, porém não com este óleo.
era ungido com outro óleo chamado de o bálsamo de Gileade, que era feito com outras especiarias que não tem nada a ver com o óleo da unção. É interessante pensarmos aqui e lembrarmos como este óleo durou por muitos e muitos tempos, muitas e muitas gerações, visto que não era numa grande quantidade assim. E ele devia ter aproximadamente 35 quilos. E este óleo foi usado desde o tabernáculo, quando ungiu todos os utensílios da casa de Deus, quando ungiu o altar do incenso, o altar do sacrifício, quando ungiu cada detalhe, cada coisa que pertencia ao tabernáculo. Depois disso, veio para o grande templo que foi construído por Salomão, passando por gerações de sumos sacerdotes, Gadal Coim, pelos sacerdotes, por todos os reis também, por tudo isso. E como durou tanto tempo, visto que ele não foi feito outra vez, foi só esta vez, para esse detalhe que Deus ordenou. E como durou tanto tempo? É porque tem uma promessa de Deus. Isto seria por todas as gerações, por todo o tempo. Deixando a lição para mim e para você, que aquilo que Deus dá, nunca é tirado. Que aquilo que é entregue jamais será arrancado. Este óleo perdurou por muitas e muitas gerações, numa quantidade estabelecida como pouco, para tanto tempo, e nunca acabou e nunca faltou. Assim é toda a promessa lançada de Deus para mim e para você. Pode ser pequena, mas nunca irá faltar. Vai até o fim aquilo que Deus te entregou. De uma forma milagrosa, nunca acabou esse óleo. Até chegar 11 anos antes da destruição do templo. Foi na época do grande rei Josias. Iou-Shaiahu, ele escondeu a Arca da Aliança e também o óleo da unção. A Cabala testificam desta história, deixando um recado para você. É possível fazer esse mesmo óleo hoje? Sim, as especiarias existem, é fácil adquiri-las, porém é um grave pecado, segundo a cultura judaica, a Halahala, a Mitzvah, o Talmud também. É um grave pecado a fabricação deste óleo com esses utensílios para ser usado. É uma proibição grande, um pecado absurdo. Tenho que ressaltar, uma grande proibição fazer este óleo e usá-lo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.